tarde! Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ania Camp, eu sou psicóloga, terapeuta familiar e mãe. E esse é o canal Mães e Pais Confiantes. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A intenção é que esse seja um espaço de acolhimento e de compartilhamento. Perguntas são acolhidas, angústias são acolhidas. E a proposta é aqui oferecer a vocês informações que possam ser úteis. Os membros dessa tribo, eles são mães e pais que querem muito ajudar seus filhos a poderem levar a melhor vida possível. E estamos aqui, então, tentando compartilhar informações, ferramentas para ajudá-los nessa tarefa. Temos hoje uma convidada muito especial para mim, uma amiga muito querida, uma pessoa que eu admiro muito. E entrar ao vivo. Aqui, vamos ver. Se eu vou. Opa! Estou tentando aqui. Eita! Ei! Agora sim. Estamos no mesmo lugar Oi, agora? querida. Oi, Boa Elizabeth, tarde. Tudo bem-vinda! bem? Boa tarde, seja muito É um bem-vinda aqui prazer. no Mães e Pais Confiantes. Então, Elizabeth e eu, a gente compartilha um nome entre tantas outras coisas. O meu segundo nome é Elizabeth, mas na Ah, minha tudo bem, cabeça ele é valeu. seu, fique à vontade. Eu economizo o meu para você poder usar o seu. Você e a rainha, né? Tá em boa companhia. Então, eu estava começando a apresentar você. Então, Elizabeth é pedagoga, educadora Waldorf, e ela é mãe de 5 filhos. Coloca uma mulher corajosa nisso, né? Imagina, ela cuida de 5 e aí depois ainda vai cuidar dos filhos dos outros. E o meu convite para você, e a Elizabeth é astróloga, isso traz um olhar também muito peculiar, eu acho. Isso você vai contar para a gente agora. Então eu queria convidar você a se apresentar e contar um pouquinho o que na tua jornada te conduziu para esse lugar da educadora. Isso vem de longe. Era a minha brincadeira preferida quando eu era criança. Imagina, eu era professora e geralmente eu era a criança mais velha entre os amigos com quem eu brincava, entre as amigas, né? Eu tenho uma irmã mais nova, 3 anos, e aí a minha melhor amiga, que hoje Sim, também é mãe na Moara, também tinha uma irmã mais nova, 2 anos. E nós quatro brincávamos muito juntas. E entre os primos também eu brincava com as primas da minha idade e com as mais novas. Eu era sempre a professora. Aí pronto, já começou daí. então a Então, prática veio de longe. foi isso que aconteceu. Que legal, tá bom. Mas e se hoje você sabe por que ensinar é algo
que te atrai tanto? Porque eu conheço você como palestrante também. Você é brilhante, você é genial não só com as crianças. Você tem um brilho no olho que eu acho que é o que eu acho tão que são os reais educadores para mim, eles me conquistam pelo brilho no olho, pelo Então, isso é encantamento uma naquilo coisa que que eu não faz. sei se eu fico triste ou alegre quando eu dou palestra ou quando eu falo com alguém sobre a pedagogia Waldorf e as pessoas ficam, nossa, dá para ver como você é apaixonada pelo assunto. Eu fico, poxa, mas e o assunto em si? Como é que ficou? A pessoa entendeu, tem dúvida, pergunta, e aí o que ela comenta é isso que você falou. Encontrar a pedagogia Waldorf fez uma gigantesca diferença na minha vida. A pedagogia Waldorf em si fez muito sentido. A minha história de vida, de infância, de adolescência, tem muitos pontos em comum com a pedagogia Waldorf. E eu encontrei ali realmente um caminho de vida, né? De filosofia de vida. E é um lugar onde eu me sinto muito bem eu mesma, na grande maior parte do tempo em que isso é possível. Isso realmente faz toda a diferença. Antes disso, é outra vida, praticamente. Uau! Então, essa educadora que a gente está convidando aqui, e eu, na verdade, pensei em você, como eu falei no convite, é porque me fizeram algumas perguntas que eu digo, gente, essas eu não sei responder direito, eu vou chamar alguém que saiba. E essa ideia começou com a pergunta vinda da Aline, que há um tempo atrás ela disse, é uma mãe, é uma dessas mães que estuda, que lê, que faz curso. E ela perguntou: o que eu tenho que saber sobre temperamentos? Eu tenho que estudar temperamentos? O que é importante que eu saiba? E outros pais e mães que me perguntam às vezes essa coisa como como que eu ajudo meu filho a ser quem é, né? Como que eu cumpro esse papel que eu me proponho, que é ajudar o meu filho na jornada. Então, é esse o convite. Eu queria até que você explicasse um pouquinho, porque você explicou para mim foi muito bom ouvir essa diferença de o que é essa coisa, o que é temperamento e quando que isso faz uma diferença. Conta para eles Tá. o que você me contou outro dia, Em Elizabeth. primeiro lugar, pensando inclusive numa outra pergunta que eu vi também já colocada no post que você divulgou, toda criança e toda pessoa Sim. não são estáticos, eles estão sempre em processo e sempre em mudança. Então, classificar uma criança ou uma pessoa com tal temperamento predominante pode ser perigoso quando a pessoa cristaliza esse pensamento e essa visão daquela criança ou daquela pessoa. Então, em primeiro lugar, é sempre importante a gente guardar para si. Eu preciso ver se essa pessoa ainda corresponde àquilo, ou melhor ainda, a gente precisa estar aberto ao que é no momento presente que está na nossa frente. Isso também é chamado de observação fenomenológica. Então, assim, a gente está. Não é? É um nome chique disso. Eu acho isso essencial na vida para você realmente poder lidar com as pessoas e perceber quem é essa pessoa que está na minha frente agora. Por exemplo, você. Eu já conheço você há quantos? 21 anos, né? Feito agora em fevereiro, Ania. É, 21 agora, Mais. isso. E É, eu não, tenho 21 certeza isso, absoluta que exatamente. você não é mais a mesma pessoa que com quem eu conversei da última vez que a gente parou para conversar. Então, estar aberta a quem é essa pessoa na minha frente, inclusive as pessoas com quem a gente mora, e observar muito, isso é essencial nesse processo todo de viver e conviver com outras pessoas, inclusive os nossos filhos, que a gente acha tanto que conhece melhor do que todo mundo, e na verdade não é bem assim, né? Pode não ser. Uma das coisas Né? que eu... Né? Pois é, você tá aqui, deixa eu compartilhar uma história. Eu estou lembrando de alguns anos atrás, pais que me chegaram pedindo atendimento, e a descrição deles era, eles têm uma menina e um menino, e a descrição era
A nossa filha de 4 anos, ela tá simplesmente muito chata, ninguém suporta ela. E tá ficando um problema porque a babá também só gosta do menino que tem 2 e o menino que é fofinho é uma gracinha e a menina de 4 para 5, eu acho, eles não querem saber dela porque ela é muito chata, ela é muito mandona, é isso e aquilo. Bom, aí a gente trabalhou algum tempo, algumas coisas se resolveram, eles foram e essa mãe volta 2 anos depois. E aí ela fala, é, eu não aguento mais o meu filho, ele está com 4 anos agora e ele está insuportável, ele está isso e aquilo outro. Eu perguntei, e a sua filha? Ai, ela tá uma leida, ela tá uma gracinha, ela tá super cooperativa. Eu disse, então talvez não tenha a ver com quem uma criança é, porque a criança se Ou transforma o tempo todo, não essas, é? então, nossa, só a quantidade de dente e janelinha que abre e fecha, isso aí já é. Ai, não é? O tempo todo. Uou. Sim, janelinhas que abrem e Então, fecham. Não tinha pensado nessa né? metáfora. Em torno dos 6 para os 8 anos, a quantidade É. de criança que abre janelinha e fecha janelinha, abre janelinha e cresce dente, nossa. E aí, às vezes, então, às vezes essas mudanças são tão visíveis, né? E às vezes menos, né? E é tão bom quando a gente pode estar atento a isso. Então, a primeira coisa é realmente estar aberto às mudanças sempre constantes e que sempre ocorrem, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. E depois disso, aí sim, a gente pode ver essa frase que eu acho assim, fantástica. Maçã não dá em bananeira, tá? Então, não tem como isso acontecer. Então, assim, é possível a gente classificar as crianças Hum. ou os adultos, quem quer que seja? Sim, mas estando abertas todas as possibilidades que essa árvore pode dar. Porque, assim, você sabe que a bananeira vai dar banana, beleza. Você não sabe se as folhas vão ficar mais viradas para a esquerda ou para a direita, se a bananeira realmente vai subir até a altura máxima que todas as outras já chegaram, ou de repente ultrapassar, se aquele chão está realmente adubado ou não está de acordo, será que vai ter água suficiente? Vai chover mais aquele ano? Não vai? Gente, são tantas coisas que influenciam em como essa bananeira vai se desenvolver. Eu te confesso que eu prefiro a macieira como exemplo, porque eu gosto mais de maçã, mas assim, são muitas variáveis que influenciam no modo como essa pessoa vai ser. Agora, ela tem uma essência, né? Que é dela. E você não pode exigir que seja outra coisa. Ou tratá-la como outra coisa, porque isso também não vai dar certo, né? A gente sabe. Então, assim, a questão dos temperamentos, dentro da antroposofia, ela, na verdade, tem início com Hipócrates. Congelou foi só para mim ou para você também? Ah, então tá. Não, chegou, Então, congelou, mas já a questão voltou. dos temperamentos começou na Grécia, na verdade, com Hipócrates, e Rudolf Steiner pegou isso e trouxe também para a pedagogia Waldorf e para os temperamentos, assim, para a antroposofia, no sentido do desenvolvimento do ser humano sob esse olhar. Em torno dos 7, 8 anos, né, entre os 7 e os 14, a gente vê que existem características na criança que são predominantes sobre outras, e aí a gente vê um temperamento ali. Mas outras características indicam normalmente um segundo temperamento. É comum a gente ver 3, um predominante e 2 acompanhantes, vamos dizer assim. E como é que você identifica qual é o temperamento dominante? Geralmente é Uhum. justamente pela falta do quarto temperamento, qual que não tem. Esse não tem, então o oposto é esse, o predominante. É geralmente uma coisa. É possível você ter quatro temperamentos? Claro, cada pessoa é de um jeito, né? Tem gente. Eu já conheci uma pessoa muito, muito fleumática. E aos 11 anos ela mudou da água para o vinho, ela não era mais fleumática. Eu fiquei, uai, como é que pode, né? A pessoa mudou. E é, né, uma criança dentro da escola também. Eu tenho um filho que era. Fala. Você pode comentar, Elizabeth, você pode comentar quais são os 4 temperamentos e qual seria uma descrição básica deles, que ao menos serve como Para onde eu referência, como estou indo? observação, né? Eu estou desenvolvendo para caminhando para lá. Ah, Então, ok. assim, é possível a pessoa mudar de temperamento dependendo da idade? É. E, além disso, também no final do segundo setênio, entre os 13 e os 14, os 15 mais ou menos,
As crianças, a gente sabe o tanto que elas mudam, e algumas mudam muito mesmo, e realmente você vê outra pessoa surgindo ali. E se você se dá essa possibilidade de enxergar o novo, nossa, aí é maravilhoso. Descobrir uma nova pessoa na mesma com quem você está vivendo, quem gosta de novidade como eu, nossa, isso é uma delícia. Às vezes pode dar medo, mas normalmente é bom. Então, tem isso também, né? Então, entre os temperamentos, os 4, vamos começar pelo sanguíneo. O temperamento sanguíneo, ele é muito típico das crianças, principalmente das crianças sadias e que estão bem. É a alegria de viver, é a pessoa saltitante, é aquela coisa de andar na ponta do pé, de mudar de assunto com rapidez, de parar para comer uma coisa e ver uma borboleta e sair seguindo a borboleta, aí olha a nuvem no céu e aí vai a nuvem no céu, aí muda de assunto assim com uma velocidade que a gente nem acompanha às vezes. São naturalmente alegres e felizes, adoram agradar os outros e elas se ligam emocionalmente muito facilmente em adultos amorosos e afetivos. Né? Elas têm uma facilidade muito grande social e elas vivem no mundo de fora, no exterior. Né? Para essas crianças é muito saudável dar raízes. Não batata inglesa, tá? Porque essa é uma outra história, totalmente à parte. Mas batata doce, uma mandioca, né? Cenoura, beterraba, porque isso faz com que elas aterrem um pouco na medida que elas dão conta disso, né? Quando isso é exagerado e você percebe que a criança tende quase, né, a déficit de atenção, assim, porque ela é muito saltitante interna, mentalmente, externamente, é muito saudável colocar ela do lado de uma outra criança como ela. Aquela coisa que os opostos se atraem, mas os semelhantes se burilam, né? Então, uma criança sanguínea com outra criança sanguínea, gente, uma das duas vai olhar assim, meu Deus, é muito, e ela vai dar uma concentrada. Assim. Então, a gente faz isso na escola, nas salas de aula. Isso é uma das dicas que o Steiner trouxe, colocar os mesmos temperamentos agrupados entre si, porque um burila o outro, pelo excesso daquela característica que eles têm. Uma criança sanguínea assim, não é legal para ela que a gente exija que ela fique concentrada por muito tempo. Então é bom para ela ter períodos de intervalo que mudam o assunto mesmo. Então essa coisa de mudar com certo... Gente, na pandemia isso é tranquilo de fazer, né? Porque as crianças estão em casa, é possível você dar 15, 20 minutos de uma atividade para a criança, por exemplo, um dever de casa, e dar 10 minutos de outro assunto. Depois volta nos 10, 15 minutos, 20 de dever de casa. E assim, fazer essa variação, ela consegue terminar essa tarefa com mais facilidade do que se você botar ela para fazer isso em 1h30 direto. Ela vai morrer ali, tadinha. Vai se entediar profundamente e provavelmente não vai dar conta. Mas fazendo esses intervalos, ela consegue cumprir os objetivos, né? Porque a gente está atendendo isso que ela tem, como característica básica, que é essa flutuação de assuntos. Então, a criança colérica, por outro lado, é uma criança mais atarracadinha, a sanguínea mais longa, mais esguia, e a criança colérica, ela tem um pescoço um pouco mais curto, parece quase que a cabeça está entrando assim, nos ombros um pouco, ela é um pouco mais baixa, isso é um tipo físico geral, né? E é uma criança muito determinada. Essa dá piti por qualquer coisa, talvez, é possível, né? E a criança colérica, não é que ela é uma criança pitizenta ou que ela é uma criança zangada, mas é uma criança que se revolta com aquilo que está acontecendo fora do que ela quer. Ela tem um querer muito forte. Ela pisa duro no chão e ela pisa com calcanhar, enquanto a sanguínea pisa na ponta do pé, a criança colérica ela pisa com calcanhar. E você ouve os passos da criatura, ainda mais em apartamento, tipo o meu, pá, 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 né? Claro isso. Então, em termos de cólera, já que esse é o nome do temperamento, quando você vê a criança numa crise de cólera, a melhor coisa que você faz é esperar. Discutir com uma criança colérica na hora que ela está dando a crise não é uma boa ideia, porque ela não vai ouvir. Ela está muito zangada.
Desde que ela não machuque ninguém, que não quebre nada da casa, deixa ela ter o ataque dela, porque vai passar. E quando ela estiver calma, talvez no mesmo dia, talvez no dia seguinte, conversar calmamente sobre o que aconteceu e levar a criança a perceber que ela podia ter agido diferente. Não é você ensinando e dando sermão, mas fazer com que ela perceba que ela podia ter agido diferente. Isso é a melhor coisa que tem para um colérico que deu piti, ok? Que entrou na crise. Agora, como qualidade essencial que um colérico traz, é um poder de decisão e um poder de ação que o colérico tem, que você vê que outras criaturas não têm. Pode ser que seja um líder com facilidade, pode ser que sim. Precisa de desafios físicos, talvez mais fortes ou mais pesados do que outros temperamentos. Porque isso o ajuda a perceber que aquilo que ele dá conta ainda tem coisa mais difícil para fazer. Ele, sabe, tem gente que dá conta de mais coisas do que ele. Histórias, por exemplo, quando você vai contar histórias para um colérico, as histórias boas para se contar para um colérico são histórias de pessoas corajosas, pessoas que venceram desafios, né? E deram conta de coisas que essa criança ainda não dá conta. Para ela perceber, oi, olha, tem um objetivo lá que eu posso alcançar e colocar isso meio que fora dela, né? Então, no primeiro setênio, até uns 7 anos, assim, lá pelos 6, 7, se você já percebe que já tem essas características, normalmente isso realmente se dá mais no segundo setênio, é possível você botar essa criatura para carregar tijolos, pedras fortes, pedras pesadas também, assim, para, sei lá, construir um forte, uma casa, um castelo, ou mesmo aproveitar que tem uma obra em casa, essa é a figura que vai carregar aqueles latões de tinta, sabe? Vai carregar os sacos de areia. Pode pôr. Nossa, vai ser ótimo. Funciona bem. E para os coléricos, é muito bom evitar os alimentos apimentados, né? E picantes. E oferecer frutas, alimentos mais leves, porque de pesados ele já tem um bocado de coisa dentro de si. Alimentos mais leves, e as frutas, é interessante observar as frutas mais altas, não as que crescem perto do chão, mas as mais altas. De preferência até que ele mesmo vá lá catar essas frutas lá no pé, né? Vai ser ótimo. Bom, e aí nós temos o temperamento melancólico. O melancólico, nossa, quando eu estava aprendendo sobre temperamentos, eu era professora de inglês na Moara, né, aqui em Brasília, e tinha uma aluna no 4º ano que todas as aulas de inglês vinham os 3, sempre vinham os 3 ou 4, saíam da sala, vinham até mim para me receber. É claro que ali sempre tinha aquela que é sanguínea no extremo, ela sempre estava ali. Como vai, professora? Como você está bonita hoje? É o seu cabelo, é o seu colar, o seu brinco, não sei o quê, totalmente fora dela, né? Querendo ser muito simpática. E vinha junto uma grande amiga dela, que virava e falava assim, professora, hoje eu não vou poder fazer muita coisa, eu machuquei o meu dedinho. E, tipo assim, pedindo muita pena. Aí eu virava para ela assim, você pode ficar sentada se você quiser, se você conseguir fazer a aula vai ser ótimo, eu vou gostar muito. E no outro dia ela estava assim, professora, eu tô com um pouco de dor de garganta. Aí no outro dia, professora, eu não dormi muito bem, eu tô com dor de cabeça. Todos os dias tinha uma coisa, todos os dias. O melancólico não é o hipocondríaco, veja a diferença. Mas o melancólico carrega consigo muitas dores. Ele tem uma facilidade imensa de sofrer. E é um sofrimento muito mais interno do que o que a gente vê. Porque a maior grande parte do que se passa dentro dele, ele não conta. E a vida interior de um melancólico é imensa, é vasta. Ele imagina 1059 coisas. E ele não conta nem 1%. Posso dizer assim. E essa imensa sensibilidade dá a ele essa característica mais frágil. E a gente realmente precisa cuidar mais de uma criança que a gente percebe coisas assim. São crianças também mais magras, um pouco, não necessariamente altas, mas elas também são mais esguias. E
esse cuidado com essa criança é no sentido realmente de não é fazer com que ela seja o centro do mundo e todo o resto gira em torno dela, porque é fácil fazer isso e ela cai num egoísmo, num egocentrismo perigoso, né? Mas sim fazer com que o ambiente ao redor dessa criança lhe esteja agradável, lhe esteja confiável, lhe seja seguro e preferencialmente alegre. Fazer uma criança melancólica dar risada, sem ela perceber que você está fazendo isso para ela dar risada, nossa, é uma das coisas melhores que tem para se fazer para uma criança melancólica. E uma das características mais belas que há também numa criança melancólica é a sensibilidade que ela tem para quem precisa de apoio ou de cuidados ou de atenção. Quer dizer, ela percebe com facilidade, ela tem grande empatia e muita compaixão. Fazer com que ela possa frequentemente exercer essa compaixão, sei lá, recolher casacos, agasalhos e fazer doação, ou cuidar de um cachorrinho que estava doente, ou ir levar uma sopa. Hoje em dia, então, né, a gente tá, né, volta e meia tem alguém doente que precisa estar isolado, então se a gente conhece, a gente pode ir lá levar um prato, é com essa criança que a gente vai levar esse prato, ou né, o que seja, para essa pessoa que está precisando lá, que está isolada, né? Atos desse tipo, de ajudar e cuidar dos outros. Então, maravilha para a pessoa, para a criança que é melancólica. E aí nós chegamos no fleumático. Então, o melhor exemplo que eu já tive foi essa aluna, muitos anos atrás, muito querida. São pessoas normalmente ternas, tranquilas, que exalam uma calma que no resto do mundo não existe, tá? Ao redor, tá caindo o mundo e a criança tá lá. Observando. Muitas vezes, eu contava as histórias, todo dia tem que contar história dentro da sala de aula, dependendo de que você está dando aula, né? Então, eu era professora de classe, contava história todo dia. No dia seguinte, quem é que sabia exatamente as palavras que eu tinha usado para contar a história? E sabia a história do começo ao fim. Eu sempre sabia que eu podia contar com ela, porque ela sabia tudo que eu tinha falado no dia anterior. Ela podia nem estar olhando para mim durante a história, estar fazendo outra coisa, mexendo na unha, parecendo que estava vendo passarinho na janela. Ela não estava, não. Ela estava completamente ligada na história. Eles prestam uma atenção que as outras pessoas nem percebem. Só que, ao mesmo tempo, parece que eles estão desligados, porque eles passam um bocado de tempo pensando em comida. Não é uma coisa negável, desculpa, mas é verdade. Então, assim, é do tipo de criança que está com a lancheira ali do lado, e a professora está dando aula, na hora que ela vai e fica de costas, a mão escorrega para dentro da lancheira e começa a palpar o sanduíche, e pegar na maçã. E fica assim, e se vacilar, se essa professora ficou muito tempo de costas, esse lanche acabou antes da hora do lanche, tá? No intervalo não vai ter mais comida ali dentro da lancheira, porque a criatura já comeu tudo. Eles se ligam em especial a certos alimentos que eles amam e os outros eles não gostam, tá? Então, assim, é um alimento muito preferido, né? Esses são os preferidos. As comidas preferidas eles comem e todo o resto de jeito nenhum. Muita resistência em provar coisas novas, inclusive, em termos de alimentação. E para essas crianças, com certeza, raízes não é o caso, né? Mas um alimento leve e tal também é bom. Alimento leve, na verdade, para todas as crianças é bom. Eu não comentei, mas sobre os melancólicos, em termos de alimentação, é bom fazer uma boa variedade de alimentos para a criança melancólica, principalmente dos alimentos que estão mais perto do sol, aqueles mais altos. As frutas das árvores altas, por exemplo, ou mesmo os cereais que crescem na direção do sol, né? Isso é muito bom. E um doce aqui e ali, e eu não estou falando de doce, de dar doce no nível diabético, tá? Da pessoa, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer isso com parcimônia. Então, um doce aqui e ali para o melancólico ajuda bastante, porque isso vai para a alma dele, né? E no caso do fleumático, é necessário tomar cuidado com
tanto que o fleumático tende a ficar com o corpo quieto, parado. Porque esse é o tipo de pessoa que vai fazer, vai gostar de fazer um trabalho que é meticuloso, que é detalhista, que é pequeno, que outras pessoas não fariam, mas é parado. Não é se mexendo como o sanguíneo, como o colérico, né? O melancólico, o fleumático, ele tem uma tendência muito grande para tranquilidade e para calma. E em excesso, isso vira, não é ociosidade, como é o nome da palavra? Quando a pessoa não faz exercício nenhum, esqueci a palavra. Sim, Ser, um estilo de vida, não é? Obrigada. Isso. tá, sedentário, Cuidado, porque sedentário. é essa pessoa que tem, essa criança que tem essa tendência. Então, é bom colocar dentro da rotina do fleumático os exercícios físicos, né? Exercício físico a gente sabe que é bom para todo mundo, mas para uns e para outros é um pouco melhor. Então, no caso do fleumático, entrando na rotina dele, ele aceita muito bem. E essa coisa da rotina é muito importante para o fleumático. Ele se sente bem assim. Ele é a criança que normalmente é fleumática, é aquela criança que costuma arrumar o uniforme na noite anterior e deixar a mochila já pronta. E no dia seguinte já está tudo pronto para ir para a escola. E a gente fica olhando, meu Deus, de onde veio essa criatura? Porque é difícil encontrar a criança que faça isso. É o fleumático. Hoje em dia está muito difícil, inclusive, encontrar fleumáticos assim, porque a nossa cultura está meio louca, com tanta internet. Todos os eletrônicos que a gente tem, desde o advento do telefone, tá? Porque depois é que veio a televisão, depois é que veio o videocassete, e depois é que veio a internet, ok? Então vamos contar desse jeito. Então, os eletrônicos Sim. são um caso à parte em toda essa questão de temperamentos. Porque a gente fica achando que a criança é hiperativa, ou que ela tem déficit de atenção, e por isso ela é sanguínea, ou por isso ela é colérica, e na verdade não é bem assim, mas é a criação, é o ambiente que a gente oferece para a criança que está fazendo com que ela se torne assim, ou com que ela não consiga ser ela mesma. Porque as crianças precisam muito de tranquilidade, de permissão para ser elas mesmas, tem muito a ver com a imaginação interna, que só é possível quando não há uma coisa pronta na minha frente me mostrando que aquilo é daquele jeito. Quando eu ouço uma história e eu posso imaginar todos os personagens, imaginar toda a descrição do lugar, como que era a escadaria, como que era o jardim, essa imaginação é minha, isso é ser criança. Quando eu vejo um desenho onde já está tudo pronto, eu fico passivo na frente da tela. E eu não preciso imaginar nada. E tem mais uma coisa sobre a questão dos eletrônicos. Quanto menor a criança, a gente coloca uma criança na frente de eletrônicos, na frente de uma tela. Gente, a tela é pequena, a tela é grande, olha, sinceramente, pode ser a tela do tamanho de um relógio. E a criança fica parada olhando para aquilo. A gente coloca a criança numa situação que é absolutamente idêntica à situação de doença da criança. Porque uma criança saudável, ela se mexe o tempo todo. Ela pode ser fleumática, melancólica, o diabo a quatro, ela pode ser o que ela quiser. Mas ela se mexe o tempo todo, porque ela é criança. É natural da criança ficar se mexendo. O movimento faz parte do brincar. Ela pode estar mexendo só com o assovio. Eu tive uma filha que 4 anos parou e ficou um mês assoviando, era um inferno. Ela começava assoviando e ia dormir assoviando. E ela assoviava o dia inteiro. Às vezes ela conseguia fazer isso parada, mas normalmente ela andava muito, porque foi a criança mais sanguínea que eu já conheci na minha vida. Ela passou um mês assoviando. Às vezes ela parava e ficava só assoviando. Mas vê, a criatura não parava. Porque ela estava parada, mas ela estava concentrada em fazer alguma coisa. É claro que depois de um mês ela estava assoviando muito melhor do que o irmão dela de 6 anos, que tinha começado a assoviar antes dela, né? Que a pessoa fazia isso o dia inteiro. Ela criou ela virou mestre na coisa. Mas assim, criança saudável está se mexendo. Na frente da tela ela para. Criança saudável só para quando ela está doente. E se ela para na frente do eletrônico, eu estou forçando a criança a ficar numa situação que não é natural dela quando ela está saudável. E não duvide, quem
permitiu que a criança ficasse na frente da tela não foi ninguém, além dos próprios pais. Quem está com a criança é que permitiu que a criança fique na frente da tela. Ela não está ali porque ela quer. O que ela vive é o que os adultos permitem ela viver. O ambiente ao redor da criança é o que os adultos oferecem para a criança. E aqui tem uma segunda coisa essencial para uma criança saudável. Espaço. A criança precisa de espaço. Espaço. Espaço para correr, espaço para brincar, espaço para ser ela mesma. Ela pode ter qualquer temperamento. Ela precisa de espaço adequado para ela brincar. Principalmente no primeiro setênio, com certeza. E no segundo setênio tem desafios, né? Os desafios de vencer a si mesma, e superar a si mesma, de experimentar coisas, né? Subir uma escadaria imensa ou ir para um parquinho daqueles que tem aquela coisa toda de ficar indo, soltando de barra em barra, ou um trepa-trepa que seja, que com 10 anos eu consigo ficar lá em cima e fazer 1000 estripulias, que com 7 eu não conseguia, com 8 eu não conseguia, com 6 muito menos. Como é que começa a treinar nisso se não tiver esse espaço possível, né? Então, espaço ao ar livre é muito importante para as crianças e isso é muito difícil de dizer numa época de lockdown e pandemia. Então, né, há que se adequar à situação atual que nós estamos vivendo. Exatamente. Nossa, eu não sei se quem está assistindo a gente pegou um lápis e papel, mas eu estou aqui anotando um zilhão de coisas. Isso me remete, Elizabeth, a essa preocupação dos pais, muitas vezes em direcionar os filhos, né? Como se a nossa tarefa fosse transformar os nossos filhos em alguém que eles ainda não são. E quando você fala, me traz muito isso, eles são quem eles são. A nossa função é só ajudá-los a serem isso da melhor forma possível. A gente não tem que mudá-los, nem transformá-los. Isso, e aí, como é difícil fazer isso quando a gente é mãe, hein? Nó! Senhor, porque aí tem todas as questões que você traz com você mesmo, e você olha para aquela criança, ela não se adequa àquilo que você traz. O que você faz agora? Haja estudo, reflexão e live, né, Ania? Né? Ainda bem que tem. Muita amiga para conversar, para a gente poder desabafar e trocar umas ideias, porque, gente, não está dando certo lá em casa. O que eu faço? Aí conta a situação e você nem imagina que existe uma solução. Poxa, outra ideia que vem da boca de outra pessoa. Então, no mínimo, conversar a dois é importantíssimo, justamente nessas situações, né? E aí, assim, se você me permite dar um exemplo astrológico agora, olha só. Inclusive, eu vou até falar de mim mesmo, que eu aproveito que não falo mal de ninguém, né? Pois é. Eu sou de Virgem. E virginianos costumam ser pessoas cri-cri, costumam ser pessoas tímidas, costumam ser pessoas que têm habilidades e que gostam de fazer coisas. Isso não significa que são pessoas organizadas. Eles gostam de organizar as coisas, mas quando o virginiano está com a cabeça na maior bagunça e precisa organizar as ideias, o quarto do virginiano é uma loucura. Que, aliás, é o meu neste momento da vida. Então, assim, não exija do virginiano o que você acha que o virginiano deveria ser porque você leu isso em algum lugar. Tem um monte de possibilidades para o virginiano ter. Eu sou muito organizada, por exemplo, nos meus cabides. Aqui em casa tem vários tipos de cabides, mas os meus, no meu guarda-roupa, são brancos e são iguais. Se alguém botar outro lá, eu vou e troco. Pelo amor de Deus, não faz isso. Tá bom, isso é metódico? Eu tenho toque com isso, tenho, e eu admito. Mas é onde eu consegui organizar alguma coisa na minha vida. Então, os cabides, gente, está organizado. Ai, que bom, não mexe nisso, não, deixa isso arrumado. Porque tem outros lugares que eu preciso agora arrumar outras coisas, né? E então... Então, porque tem a ver, na verdade, com bem-estar, né? Tem a ver com quando você olha para algo que está organizado, está todo o cabide branquinho do lado do outro. Exato. Isso Agora pensa bem, num geminiano olhando para um guarda-roupa desse jeito. No mínimo, ele vai dar risada até a barriga doer, porque olha aquilo, gente, que ridículo. Pra que isso? O geminiano tá nem ligando. Minha filha, isso
Não, e a última coisa que eu vou dar Que coisa importância na minha vida é a ordem dos cabides e qual é a cor. Ah, fala sério, né? Tem dó, né? Então, assim, cada um, cada qual, certo? E aí, quando você percebe que, por exemplo, agora outro exemplo, mas até mais próximo, uma criança até 7 anos costuma expressar muito e viver muito a lua que ela tem no mapa, né? E, aliás, nós duas já conversamos sobre isso, né? E aí eu vou pegar um exemplo que você tem filhas assim e eu também, que são as luas com signo em fogo. Lua em Áries, tá? Eu tenho 2 filhas com lua em Áries, aliás. Eu não sei por que isso aconteceu, mas são pessoas que choram pra valer e 5 minutos depois nem lembram que isso aconteceu. São pessoas que dão um grito aqui porque ficaram muito bravas e dá 10 minutos. Gente, são as coisas mais suaves do mundo, com aquela carinha de anjo linda, sabe assim, que você fica, meu Deus, ela não lembra daquilo? Eu não tenho a lua em Áries, tá? Minha emoção não vai nessa velocidade, mas as crianças vão. Agora, outra coisa, que eu achei muito curioso. Confere Né? com a lua de Sagitário aqui de casa, sim. Então, outra coisa, quer ver? Assim, então, eu sou mãe de 5, mas são 2 gerações. A primeira eram 3 crianças, uma com a lua em Câncer, um com a lua em Touro, outro com a lua em Áries. Gente, era batata. Eu saí com os 3 para caminhar. Aliás, igual a Kátia Francisco, adora postar fotos dela caminhando com os 3 filhos maravilhosos que ela tem pela quadra. Era eu andando pela quadra, onde eu morava com os meus 3 filhos, com essas 3 luas. A lua em Touro estava sempre, sempre de mão dada comigo. Sempre. Não tinha, tenho a menor dúvida. Ou seja, esse era o constante. Essa característica dele era uma característica bem fleumática. E estava ali. A lua em Áries ia lá na frente do poste, saía correndo e voltava correndo até mim. Aí voltava, ia para não sei aonde, voltava correndo e ficava nesse trança-trança. Ela fazia o mesmo caminho que a gente fazia, umas 3 vezes mais do que a gente, porque ela corria o tempo todo. Se falasse para ela caminhar, ela ficava triste, ela não queria ir. Falasse com ela que tinha que correr, e ia embora. Aí ela tinha que voltar, né? Porque senão eu perco a menina, imagina. Aí a lua em Câncer. A figura era assim. A gente estava andando numa calçada, ela estava andando debaixo do bloco. Aí no outro dia ela vinha, metade do caminho ela estava de mão dada comigo, a outra mão que sobrava, né? Porque a Ariana nunca queria dar mão, então sobrava uma mão. Às vezes. E às vezes ela ficava para trás, amuada. Ai, tadinha, um sofrimento, né? Porque ela queria alguma coisa que eu não tinha dado, então ela estava sofrendo ali atrás, e eu andando, né? Às vezes ela estava correndo com a Ariana lá na frente. Então, você vê que lua em Câncer é de lua, ok? Porque lua é que rege Câncer, né? E assim, o humor variável é impressionante. E era assim andar com os 3. Então, esse exemplo para mim sobre a lua, na infância, na primeira infância, que eu chamo de primeiro setênio, isso para mim é uma delícia mesmo. Agora, a Kátia Francisco fez aqui uma pergunta: qual é a diferença entre as características dos arianos com as características dos coléricos? Ariano, para mim, representa muito bem, muitas características dos coléricos. Na verdade, para mim, os 4 primeiros signos representam os 4 temperamentos. Os outros signos têm algumas características dos temperamentos, mas os 4 primeiros signos, eles são impressionantemente semelhantes. A gente precisa sentar e discutir quais são as características diferentes, um do outro, sabe? Isso, para mim, seria uma conversa. Interessante. Sim. Então, então a gente, essa coisa, esse desafio de nós mães e pais de observar quem os nossos filhos são e como que a gente pode, o que você diria, por quando você falou dos temperamentos, me veio isso, eles têm características básicas, mas o seu alerta como educadora é como que a gente, na verdade, ajuda eles a contrabalançar o que seria, digamos, né, se uma tendência natural à expansão, a gente não promover tantas coisas de expansão, mas também então, porque isso eles fazem sozinhos, né? O que é a característica natural deles, eles fazem sozinhos. E seria a nossa tarefa então propor também algo que seria como um contrapeso, quer dizer, o fleumático, ou quem é a criança mais parada, a gente propor mais movimento como um contrapeso, é isso? Para que ela possa, imagino eu, então, se desenvolver de forma mais equilibrada, então, é isso? de certa maneira.
né? Porque, assim, é necessário oferecer para a criança, quando a gente percebe que esse temperamento é predominante, é necessário oferecer para essa criança essa possibilidade de expansão também. Agora, como fazer essa expansão de modo que isso seja saudável, né? E equilibrar isso com o contrário daquilo, eu não acho que é muito por aí. Vamos lá, uma criança que é colérica e que precisa colocar essa força, essa energia física para fora. Ela tem muita força. Oferecer a ela atividades que desafiam a ela fazer mais força do que ela tem é maravilhoso. No caso, eu diria assim, é mais uma coisa de canalizar. Como você vê que aquela característica pode ser exercitada de modo a ser saudável. Como é um ser humano saudável exercendo essa característica? Então, um fleumático. Como é saudável ser calmo e tranquilo? Um livro? Um instrumento musical? Né? O que é que essa criança pode parar para fazer um trabalho manual? Entende? Em vez de simplesmente ficar letárgica na frente da TV, ou qualquer tela que seja, comendo, porque isso também dá para fazer. Ou dormindo muito. São 3 coisas que dá para fazer e você ser calmo e tranquilo e não ser saudável para ninguém, né? Então, como que essa pessoa pode ser muito sanguínea, quer dizer, exercer essa sanguinidade, mas isso ser um equilíbrio para essa figura? Primeiro que ela adora conversar. Ela adora passar de um assunto para outro. Será que a leitura também não seria uma maneira? Existem instrumentos musicais que são saltitantes, também dá para fazer. Existem esportes que também trocam de, não é de atividade, mas de, sei lá, de ritmo. Oferecer talvez a ela um ritmo variado de vida, de modo que ela consegue fazer todas essas coisas, mas um pouquinho de cada vez, depois volta. E faz mais um pouquinho e vai avançando dessa maneira. Em vez de passar 1, 2 horas fazendo a mesma coisa. Né? Então, isso é possível também. Eu acho. Uhum. Quando você estava falando do sanguíneo, eu fiquei lembrando de várias mães de quem nos últimos meses eu vi isso. Nossa, a criança está lá tendo aula online e eu não consigo fazer, parece que tem, né, formiga na bunda, não fica sentada, ou ao invés de prestar atenção na aula, começou a jogar um joguinho e assim por diante. Então, qual que seria a sua recomendação para essa situação que me parece que é bem contemporânea? Eu até pergunto de volta para essas pessoas se essas pessoas não fazem a mesma coisa. Em primeiro lugar, quem? Nós adultos. Porque, Nós adultos fazemos a quantidade de criança com déficit de atenção e com hiperatividade que existe hoje em dia é muito maior do que 15 anos atrás, que já estava assustador. Hoje em dia é normal a criança estar com déficit de atenção. É normal a gente conversar com professores de ensino médio, então, né, entre 15, 17 e 18 anos, e saber, eles todos, assim, é normal para eles. Eles sabem que durante a pandemia, em lockdown, estamos tendo aula online e que, na verdade, o adolescente está ligado em, no mínimo, 3 aparelhos. O tablet, o computador e o celular. Isso quando a figura não está com 20 abas abertas enquanto está tendo aula no Zoom, no computador, fora o celular e o tablet. Eles estão ouvindo música, eles estão jogando, eles estão atentos a uns 5 canais, né, de mídia social e estão tendo aula. Me diz quem está tendo aula que é só aula. Então, assim, qual é o adulto que está aqui nos assistindo? Por favor, responda. Porque eu quero conversar muito com você depois, porque a gente precisa trocar uns papos, que eu preciso aprender isso também. Qual é o adulto aqui que só faz uma coisa de cada vez durante o dia? Só uma coisa de cada vez e passa o dia inteiro, da hora que acordou até a hora que vai dormir, e faz só uma coisa de cada vez. Por favor, escreve aí. Eu não vi ainda ninguém escrever, eu vou dar 5 minutos, tá? Eu vou continuar falando. Quem quiser lembrar de algum dia na sua vida que você conseguiu fazer isso recentemente, escreve eu. Então, como que a gente quer que a criança... É que quando é o adulto, a gente diz que essa pessoa tem habilidades de multitasking. Quando é criança, aí a gente diz que tem, né? Tem isso. TDAH, então, assim, né? para falar sobre a criança e para saber o que fazer com a criança,
A primeira coisa que a gente tem que fazer é consigo mesmo, gente. Não tem como. Gandhi não estava certíssimo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Imagina se você quer ver mudança no seu filho que você não está fazendo. A gente, como é que faz um negócio desse? Isso é mágica? Eu não sei fazer isso, não. Essa parte eu ainda tenho muita dúvida. Elizabeth, é o seguinte, aqui já me avisou que a gente tem só 10 minutos ainda. E tem uma outra pergunta que foi mandada pela Daniela, e ela perguntou como que a gente lida quando a gente tem um filho que é muito líder, ou uma filha que é muito líder. Isso às vezes causa desconforto ou nas outras crianças, ou mais do que isso, nas mães ou pais das outras crianças que são lideradas, né? É, você quer comentar sobre isso? Você é uma criança que foi naturalmente líder, certo? Você até... Olha, eu já ouvi falar, elas falam muito bem, mas elas são muito boazinhas, viu? Eu tenho duas amigas de infância na Moara que elas lembram bem da infância e elas acham que foi bom, mas tá. Então, crianças que são líder. O mundo precisa de líderes, não precisa? A gente não vive falando que o mundo precisa de transformação. Como é que vai haver transformação sem liderança? Que não tenha líderes. Às vezes, todas as meninas são líderes. Isso eu já vi também. Não foi uma turma só, não. Então, assim, ser líder tem muito a ver com eu conheço o que eu quero e eu quero isso. Né? Aí, a gente precisa... eu acho que a gente precisa ver a diferença é o que é uma criança líder que conhece isso que quer e o que é uma criança a quem é permitido o tempo todo fazer o que quer. E por isso ela está acostumada, então, a só querer o que ela quer e fazer só o que ela quer. Então, eu acho que são, no mínimo, tá? Dois tipos de criança líder. E aí, ver qual é realmente a criança líder. É uma que ela faz uma coisa, os outros olham, nossa, que legal, vou fazer também, e vão? Ou é uma criança que é líder, nós vamos fazer isso agora, e se você não fizer isso, você não é mais minha amiga. Porque isso também, ó, tem um monte, né? E aí são tipos diferentes, e cada caso é um caso. Existem muitas coisas que podem estar influenciando um comportamento e o outro, né? Eu já conheci dos dois tipos, no mínimo desses dois tipos, e tem as crianças que podem ser mandonas, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você obedece quem quer, né, gente? As crianças, entre si, realmente, o relacionamento social, os adultos que estão por perto precisam observar para ver até onde aquilo está sendo realmente saudável. Qual é o limite do que é seguro para as crianças. Às vezes, elas precisam passar por situações que não é que são nocivas para elas, mas são desafiadoras. Para que elas possam refletir e perceber, não, eu não quero passar por isso de novo, né? Isso é possível. E assim, os adultos têm que estar sempre muito atentos, né, ao que está acontecendo quando é uma situação social. Agora, e quando isso acontece em casa? E a gente vê que a gente tem uma criança que é líder, e a gente olha assim, nossa, meu filho tem vontade forte, ou tem personalidade forte. E aí, isso é possível acontecer em casa, e ser um caso saudável? É possível. Agora, é muito frequente a gente perceber que aquela criança que está sendo tida como personalidade forte, na verdade, a ela é aberta a possibilidade diariamente de ela fazer escolhas sobre a vida dela, incluindo escolhas cuja responsabilidade é imensa e que não devia estar sobre os ombros dela, mas sim nos ombros dos pais. Quer ver um exemplo? Um exemplo. Isso é a coisa mais comum, a gente sempre vê uma outra criança assim, e eu peço mil desculpas se eu for o caso, eu não estou querendo ofender ninguém, mas isso é comum. Olha só. A criança tem 5 anos e está fazendo um frio de rachar. Aí a figura vai se vestir para a escola, e pelo menos lá na Moara é só uniforme. A uniforme obrigatório é só a camiseta. O resto é opcional, né? Aí a figura resolve se revestir um short, porque ela está gamada nesse short nesta semana, só que hoje está fazendo frio. E aí a figura resolve que ela quer ir só com a camiseta da escola e acabou. E você fica, peraí, mas tem que vestir o casaco. Não quero vestir o casaco. Mas tem que vestir o casaco. Não quero vestir o casaco. E aí fica nesse bate-boca, né? Então tá.
É uma criança que está acostumada a escolher? É saudável que ela escolha, para ela sentir que ela tem esse poder de escolha? Claro que é. Você escolhe duas opções. Ok. Ou vermelho ou amarelo. Porque você sabe que o vermelho e o amarelo são adequados para o clima que está fazendo hoje. O azul é para inverno polar e o roxo é muito leve, não vai dar certo. Então tem que ser ou... Qual foi a cor que eu falei? Vermelho ou amarelo? Então, ou vermelho ou amarelo, entendeu? Você sabe disso. Você escolhe duas opções e você coloca isso na frente da criança. Você vai sair de casa agora e você vai com a gente. Você quer o vermelho ou o amarelo? E a criatura vai escolher. E se ela não escolhe, você escolhe, leva a criança e leva o casaco junto. Ela vai precisar botar o casaco uma hora, não é possível, né? Mas assim, a responsabilidade de escolha, se a criança vai ou não vestir o casaco, não é dela. Porque ela não sabe assim, as crianças, já vi várias, não tem ideia de que está fazendo frio, não tem ideia, inclusive, de que está fazendo calor. Aliás, adolescente é típico, né? Eles não têm nem ideia, eles não percebem se está fazendo calor ou frio, eles estão sempre com a mesma roupa. A gente sabe disso também, mas assim, quando a criança é pequena, ela consegue desenvolver essa percepção térmica, é um sentido térmico, que a gente ensina. E a responsabilidade é nossa, do educador, não da criança. E aí você vê, meu filho tem vontade forte, é de personalidade forte, beleza, mas isso precisa ser colocado num certo âmbito, num ângulo, que às vezes é menor ou maior, de acordo com a idade e a maturidade que a criança tem para aquele momento da vida, né? Isso. Eu tenho a impressão que, na verdade, nós facilmente nos encantamos com crianças líderes, né? E se é o nosso filho que está liderando, tem o nosso ego de nós pais que está atuando aí também, né? Então, às vezes, para a gente também estar atento, o que é realmente uma liderança, como você falou, que inspira. O líder verdadeiro é aquele que inspira, né? Aquele que os outros querem, que os outros se encantam com as suas ideias, e ele atua, e o bom líder, ele cuida do coletivo, ele não é um déspota, o bom líder, ele na verdade cuida de todo mundo. Então, se essa for e isso é de fato liderança, né? Há um olhar para o coletivo também. É, então, agora, até que ponto é o nosso ego de pais que está atuando, tanto quando a gente se encanta com a liderança do nosso filho, ou com aquilo que a gente acha que pode estar sendo chato, porque agora, né, a minha filha, o meu filho está seguindo a liderança do outro ao invés de liderar. É o meu filho ou minha filha que está incomodado, ou sou eu que, na verdade, é o meu ego que gostaria de ver meu filho liderando? Agora, lembrando também que tem crianças que não vão querer liderar por nada desse mundo, seriam infinitamente infelizes se tivessem que estar nessa posição. Eles vão estar felizes em outra posição, né? E aí viva a diversidade humana, não é? Isso, exatamente. É, então, é, nossa, eu teria ainda várias coisas para perguntar. Adorei, anotei um monte de coisas. Recomendo que quem eventualmente chegou na live um pouco depois, se não começa lá de novo e pega um lápis e papel e anota. Elizabeth, gostaria de indicar algum livro para quem quer saber mais sobre isso, sobre Tem um constituição livro e um pouco antigo, temperamentos? mas ele é muito bom, sobre temperamentos, que é a natureza anímica da criança, de uma alemã chamada Caroline von Heidebrand, né? E esse aí a gente depois pode colocar nos comentários de repente, né? E indicar esse livro. Você faz isso para mim. Eu vou postar já já o vídeo aqui embaixo. Você coloca lá o nome, por favor, assim que ele tiver. Em Ok, 2 minutinhos ele vai estar lá. Tá bom? Nós temos que encerrar agora, senão o ok, Instagram vai nos derrubar anyway. Tá? Te agradeço imensamente. E se alguém quiser encontrar você como astróloga para um mapa de crianças, tá, o Instagram aqui está no convite da própria live. Vocês encontram a Elizabeth lá. Já recomendei isso para algumas famílias. Quando você sente que você está batendo cabeça com o seu filho ou filha, pede um mapa astral. Isso pode elucidar muitas coisas, tanto do que é a natureza da criança, o que ela trouxe na mochilinha, né? Quanto da relação isso com os aí. pais, certo? Eu que agradeço. Ok.
Muito obrigada, Elizabeth, e até breve, eu espero, Vambora, e com tomar um saudade de dar um cafezinho abraço de virtual. verdade. Tá bom. Por enquanto, Gente, um vai beijo, por obrigada aqui, para todos. Obrigada, Ania, foi um né? prazer. Beijo, gente. Tá, igualmente. E, gente, até semana que vem, tá? Vai ter uma live muito interessante, a gente vai estar falando de neurociência. Então, até semana